Hoje eu vou te ensinar a fazer essa almofadinha que vai aparecer por aqui, bem fofinha, para você presentear aí no Dia das Crianças, tá bom? Para fazer essa almofadinha a gente vai precisar dos seguintes materiais. Esse enchimento aqui, ó, é um enchimento bem fofinho, bem leve, que é anti-alérgico. Tecido, eu vou usar uma malha, mas pode ser tricoline, tecidinho de algodão. E o tecido que você quiser, a estampa lisa para fazer o cabelo. Primeira coisa que você vai fazer é fazer um retângulo aqui para cá, 46 por 34. Usa o esquadro e faz direitinho esse retângulo aqui, 46 por 34. Depois, daqui de baixo para cima, você coloca 19 centímetros. 19 centímetros e risca. Coloquei tracejado porque você vai cortar, vai dividir. Vai ser essa parte aqui, ó. Vai ficar desse jeito. Já está com margem de 1 centímetro incluso para costura, tá? Já tá tudo com margem para costura. Vai ficar esse retângulo, que é a frente estampado. É o tecido que vai ficar estampadinho na frente. Agora vamos desenhar a parte de cima. Daqui desse pontilhado para cima, 27 centímetros. É esse pedaço aqui. E essa margem aqui, ó, que eu fiz um risco vermelho, que eu vou começar a desenvolver o cabelinho. É 13,5. Então, eu marco daqui para baixo, 13,5. Daqui para baixo, 13,5. Ficou esse retângulo vermelho que vocês estão vendo aqui. Para desenhar, no cantinho eu coloquei 2,5, desci e fiz uma curva. Você pode usar um pires, uma xícara, alguma coisa que faça essa curva. Eu usei aqui a régua de cava, mas pode ser qualquer coisa curvada aqui. Mesma coisa aqui. Aqui eu marquei 1,5 e coloquei a minha régua de cava para fazer essa curvinha, mas você pode fazer a mão livre. Só coloquei 1,5 para você ter uma base. Se me perguntar quanto que entrou, 1,5. Lembrando que aqui não é reto, tá? Ó, entrei 1,5 e faz arredondado e morre aqui embaixo. Para fazer essa curvinha, eu tô desenhando aqui o cabelo, tá? Para fazer essa curvinha aqui, ó, como se fosse uma franjinha caindo, eu marquei 11 de distância da lateral para dentro e mais 11 descendo. 11 por 11, fiz o pontinho aqui que tá marrom e vim com a régua e fiz essa curvinha encontrando nesse ponto, ó. E fiz pro outro lado também. Isso daqui é só uma sugestão desse cabelinho, tá, gente? Para não ficar aquela coisa reta, sem graça, então faz essa curvinha. Mas você pode desenhar umas pontas assim, se você quiser. Essa é a forma mais fácil. E aqui eu entrei 1 centímetro e fiz essa curvinha. Não precisa ser certinho, você pode usar um pires, a mão livre mesmo. Eu só te dei uma base, que essa parte mais alta eu usei 1,5. Encaixei a minha régua aqui e vou vindo até encontrar com a parte reta novamente, tá? Então não tem assim... 1,5, daqui pra cá, ficou tanto. Não, é bem livre, tá? Bem opcional. Você vai ver que o meu outro molde, ó, eu fiz um pouquinho diferente, ó. Mas não tem problema, porque isso aqui é bem a mão livre mesmo, como você vai desenhar o formato do seu cabelinho. Se não quiser tão curvado, a gente vem e abre um pouquinho mais aqui. Então vai ficar assim, o molde aqui, a frente e a outra frente no tecido estampado. Depois... essa parte, quando você for cortar no tecido, vai ficar assim, ó, daqui pra lá. Essa aqui é a parte do tecido frente liso. Dessa forma vai ficar o seu molde. Essa parte que você acabou de desenhar, você vai colocar, passar carretilha e copiar essa parte novamente, tá vendo? A frente é esse aqui inteiro. Digamos que você vai fazer branco ou bege. Esse pedaço todinho bege. Depois você vem com outro que você copiou e vai aplicar depois a cor que você vai querer. Amarelinho, marrom, preto, você vai escolher depois. Na hora de costurar isso, eu vou mostrar pra vocês. Então, o molde da frente é isso, ó. Isso, isso e isso. Tá pronto. Pra fazer os bracinhos, é isso aqui, ó. Um retângulo de 40 por 8. Depois, daqui pra cá, você marca 13 e risca aqui, que você vai dividir. Aqui vai ser a parte da mãozinha, aqui vai ser a parte da perninha. Pra ter uma base, da mesma forma como eu falei que é livre ali, ó, eu marquei 1,5
Entrei, fiz a curvinha e faz a mesma coisa aqui na parte de cima, ó. Se ficar um pouquinho difícil, o que você faz? Como eu fiz aqui, ó. Eu cortei, dobrei assim, pra ficar igualzinho dos dois lados, e fiz com a tesoura assim, curvando. Aí já ficou curvadinho, Depois você pode pegar o outro retângulo, encaixar aqui, naquele que você já cortou, e cortar que eles ficam iguaizinhos. Tá aqui as mãozinhas. Agora vamos desenhar a parte das costas. Para desenhar as costas, parece meio confuso aqui, mas não é. Você vai desenhar um retângulo também de 57 por 34. Desenhou todo o retângulo com esquadro. O próximo passo é daqui até essa linha vermelha pontilhada, ó. Porque eu vou dividir parte de baixo e parte de cima, né? Então, daqui de baixo até essa linha pontilhada, 24 centímetros. E você vai cortar e dividir esse molde, que vai ficar assim, ó. Essa parte é maior que a parte da frente, ó. Nossa, não é igual, por quê? Porque a parte das costas eu faço ela para ficar aberta, como uma capinha de travesseiro, que você vai poder tirar e lavar isso e entregar limpinho para a criança novamente. Cortei aqui. Esses desenhos que eu fiz aqui, depois do vermelho, ó, daqui para baixo, cada um tem 3 centímetros, depois mais 3 centímetros. Não precisa cortar nada, é só para marcar aqui, porque é a parte que você vai vincar, ó, você vai dobrar. Você vai dobrar uma vez e 2 vezes, para ficar reforçadinho o tecido, onde você vai aplicar os botões. Para colocar esses botões, eu marquei aqui a distância, ó, daqui da lateral para cá, 10 centímetros. E desci 2 centímetros, fiz o pontinho e coloco o botão bem no meio desse pontinho, tá? Um botãozinho grande, um tamanho de um botão de uns 2 centímetros, fica legal, botão grandinho. Pronto a primeira parte das costas. Daqui pra lá agora, então desse risco aqui pra cima, eu marco 33 centímetros até o final aqui. Depois, esse risquinho aqui é a parte que eu vou vincar, que eu vou dobrar para dentro, tá? Então é 4 centímetros. Recapitulando, 33 centímetros até lá em cima. Esses 4 centímetros é só uma base para vincar. Vamos começar a desenhar o cabelinho. Cabelinho daqui para cima, 13 centímetros e meio. Aqui eu desci 2,5, 2,5 e fiz essa curva com um pires ou encaixa a régua ali. Faço uma leve curvinha aqui, ó. Pode ser a mão livre, ou você, se você tiver a régua de cava, encaixa a régua ali e faz essa curvinha. O cabelinho tá pronto. Então o molde das costas fica assim, ó. Copiei. Na hora de cortar, o tecido liso vai sair inteiro assim. Aqui a parte do verdinho, ó, da dobra, ó. Dobra aqui. Então, cortei esse tecido liso desse tamanhão. E venho com a aplicação que eu copiei esse molde, ó. Você não recorta aqui, você copia, ó. Copiei, o cabelo tá aqui e ele tá aqui. Agora vamos cortar o tecido. Vamos cortar agora. Primeira coisa, eu vou cortar o tecido estampado. Eu escolhi essa estampa bonitinha aqui, de bailarina. Aqui eu comprei 30 centímetros de tecido. Vou cortar a parte das costas. Vou prender o tecido aqui com alfinete, aqui ó, rente à orelha. Tem dúvida do que é a orelha? Tem um videozinho aí, no IGTV. Vamos lá, prendi aqui parte da frente, ó. Prende com alfinete ou coloca um pezinho. Você viu que uma altura de 30 centímetros dá para fazer o corpinho de 2 almofadinhas. Parte das costas, lembra que eu marquei para vincar 2 vezes, aqui e aqui, né? 3 e 3. Então, eu já posso ir lá, levar para o ferro, para dobrar isso aqui, passar o ferro, assim, e já deixar preso com o alfinete para ir para a máquina depois, porque eu vou passar uma costura aqui, parte das costas. O corpinho tá pronto, agora vamos cortar a parte lisa. Aqui tá o meio do tecido, então eu vou dobrar e vou pegar o meu molde e vou dobrar também, ó. Você pode cortar do mesmo jeito que eu fiz do outro, todo aberto, mas eu resolvi fazer fechado esse aqui, tá? Vou riscar, eu vou usar uma malha de algodão, mas você pode usar tricoline
que fica até melhor para você costurar, tá? Tô usando aqui o que eu já tenho. Nesse risco aqui da parte das costas, ó, eu já vou marcar aqui onde eu vou fazer um pique, que é a parte que eu vou vincar. Fiz um pique aqui tem 4 centímetros. O outro, né, da parte de baixo é 3 e 3, dobrei 2 vezes, aqui é 4 centímetros. Agora, para essa parte, eu corto uma tirinha de entretela média, tá? Aquela entretela de colar média, porque eu vou deixar isso aqui mais durinho, vou dobrar assim, ó. Vou colocar a fita de entretela aqui, durinho, vou dobrar e vou passar o ferro e vincar. Porque depois, isso aqui, por que precisa da entretela? Eu vou fazer a casinha pro botão, lembra? Então a gente tem que entretelar essa parte. Agora vamos cortar o outro lado. Vou marcar aqui a parte da frente aberta. Prendi com alfinete esse. Você pode riscar ou pode simplesmente cortar dando a volta. Feito a parte da frente, agora a gente vai cortar o cabelo. Comprei 30 centímetros também, porque na loja que eu compro tecido vende a partir de 30 centímetros. Então eu comprei 30 centímetros só. Mas ó, rente a orelha aqui, pertinho, vai sobrar bastante tecido para fazer outra coisinha depois. Vai ficar mais ou menos assim. Essa aqui é a parte das costas, que é a mais compridinha. Você vai colocar o cabelinho que não tem curva, parte das costas. A parte da frente é essa que tem a curvinha, que eu vou aplicar aqui, menorzinho. Para grudar isso aqui, eu vou usar uma entretela dupla face. Ela é termocolante, mas ela é dupla face, cola dos dois, entendeu? Então, eu vou colocar aqui, vou grudar o ferro, depois vou tirar a película, gruda aqui e ela vai colar aqui e depois eu venho com zigue-zague. E eu vou te mostrar já já no passo a passo da costura. Para começar, eu pego a entretela aqui fina de papel, entretela comum mesmo, e vou colar nessa parte inferior aqui das minhas costas, a partezinha branca, porque é onde eu vou fazer uma casinha ou pregar o botão ali. Colei. Agora eu vou colocar a entretela na parte que é referente ao cabelinho, mas eu tô usando aqui uma entretela comum mesmo, de papel, não é a dupla face, tá? Porque eu não achei ali na hora, então eu passei e já alfinetei aqui a parte das costas. Essa partezinha é a parte que vai o botão, ou a casinha, e eu já passei ali e já deixei no jeito. Gruda a entretela comum, normal, ó, com ferro quente, cuidado que o ferro não tá muito quente. Aqui eu tô mostrando caso você já não ache a entretela dupla face, ó, vou te mostrar a diferença. Essa entretela comum, essa dupla face, ela parece mais um papel, ela é bem grossinha, ela é dura, áspera de um lado e lisa do outro. Vou colar as duas aqui para mostrar para vocês a diferença. Caso você não ache a dupla face, que é mais difícil de encontrar às vezes no mercado, você já tem a opção aí de saber como usar a entretela comum. A entretela comum você passou, recortou, vai alfinetar ela em toda a parte do tecido branco. A dupla face, quando você passa ela, depois ela vai tirar o papelzinho, como um adesivo mesmo, ó, e fica colante essa parte. Você tirou o papel, com cuidado você vai encaixar no tecido ali, porque ela gruda, tá? Você vai encaixando no tecido certinho, estica bem, passa o ferro novamente para ela ficar bem grudadinha. Pronto, não precisa alfinetar, ela já tá firme. Teve uma sobrinha ali, mas eu vou cortar. E ela fica bem firminha assim. Mas a que eu tô costurando aqui é entretela comum, tá? Do tecido amarelinho aqui é entretela comum. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso prender ela no tecido branco. Então, primeiramente, eu vou passar uma costura reta bem na beirinha, segurando o meu tecido amarelo, que já está entretelado com entretela comum, no meu tecido branco. Então, eu passo uma costurinha bem na beirinha, costurinha reta mesmo. Vou fazer em toda a volta aqui do tecido que é referente, que representa o cabelinho do boneco. Fiz aqui, ó, bem na beirinha.
Aqui fez uma preguinha, mas não tem problema porque vai ficar para dentro, não vai aparecer. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui na parte inferior do cabelinho, vou fazer a costurinha bem na beirinha, só para segurar, para ele não ficar torto quando eu for fazer o zigue-zague nessa parte. Ó, a costura ficou bem rente, bem na beirinha mesmo. Agora eu vou com o zigue-zague. O zigue-zague você testa em um retalhinho de tecido antes de começar. E é importante fazer o zigue-zague bem na beirinha, ó, pegando ele ali do finalzinho do tecido, mais pro lado do tecido amarelo. E você vai fazendo com todo o cuidado, todo o capricho, para esse resultado no final ficar parecendo que é um bordado. Assim ficou o avesso, porque tem a linha amarela que eu tô usando, né? E ó, o lado direito, o zigue-zague já prendendo o cabelo ali. Se tiver um excessinho de linha, alguma coisa, você tira. Feito isso, essa é a parte de trás do cabelo. Agora eu vou fazer todo esse processo novamente na parte da frente, que representa a minha frente do boneco. Eu passo aqui toda a volta na beirinha e faço a mesma coisa aqui na parte da frente. Faço todo o zigue-zague, eu tô usando aqui a linha da cor do cabelinho que eu elegi para o meu bonequinho, que é o amarelo. Então tô usando uma linha da cor do tecido, então isso é legal para ficar bem disfarçado. Agora eu troquei a linha para a linha rosa claro, que é que eu tô trabalhando. E vou usar uma fita com pomponzinhos na ponta, ó. Eu dou a distância dela da margem ali de meio centímetro e vou aplicando essa fita. Costuro antes de emendar um tecido no outro para poder ela ficar certinha no lugar certo, ó. Costurei. Tá aplicada aqui. Agora eu vou colocar o tecido branco que já está com o cabelinho, que é referente à parte da frente. Né? Então, eu coloco aqui direito com direito. Vou usar essa própria costura que eu já fiz ali da fita como meu guia, então eu vou bater a costura em cima dela novamente para fazer essa junção dos dois tecidos, do estampadinho com o tecidinho branco, que já está com o cabelinho aplicado. Então, faço essa aplicação. Depois que eu costurar, eu tô trabalhando aqui com o tricoline e o algodão. O tricoline desfia, então o que é legal fazer antes de eu prespontar aqui, eu vou passar uma costurinha zigue-zague nessa beirinha desse tecido, porque eu tô fazendo tudo na máquina doméstica, não tô usando overlock. Passei o zigue-zague, ó. Agora eu abro e pesponto o tecidinho branco, para ficar um acabamento bem bonitinho. Pespontei, tá feito essa parte. Feito isso, agora eu vou fazer uma costura zigue-zague mesmo na parte das costas. Tá ali, ó, o cabelinho da parte das costas, eu tô fazendo uma costura em zigue-zague naquela parte da dobra, para já prender e ficar certinho. E faço a mesma coisa na parte inferior das costas. Aonde tem a dobra, fiz o zigue-zague também, já fazendo o acabamento. E ali eu já pego aquela parte das costas que é estampadinho, já pego a marcação e faço a casinha também, tá? Não aparece no vídeo, mas eu já deixei a casinha pronta. Isso que eu tô costurando agora, eu resolvi fazer, no lugar de botão, colocar fita. Então, eu cortei do próprio tecido, retalhinho, eu cortei uma tira de 6 centímetros de largura por uns 20 de comprimento e fechei. Aqui você vê 4 fitas, mas na verdade eu só usei 2. Depois que eu costurei, ó, corta o cantinho na diagonal, tira essa pontinha, para não ficar um bolo de tecido na hora que eu virar essa fita. Então, eu viro ela e quando eu desvirar ela, não vai ficar um bolo de tecido. Então, eu empurro bem certinho os cantinhos e ela vai ficar bem bonitinha. E eu vou usar 2 dessas fitas. Vou reservar ali e vou colocar depois. Agora, eu vou pegar os tecidos, que é referente aos
bracinhos e perninhas, eu tô usando malha, mas caso você esteja usando tricoline, é a mesma coisa. Você vai juntar os dois tecidinhos, passar a costura bem na beirinha. Eu tô fazendo com a margem de costura aí de quase 1 centímetro, ó. Se você for fazer na overlock, é só fazer a mesma coisa. Aqui eu tô usando ponto elástico, porque eu tô usando malha, para ele não arrebentar, né? Faço isso nos bracinhos e nas perninhas. E aqui eu também tô com um tecido que eu não falei no começo, mas você tem que cortar um tecidinho de forro para você fazer o enchimento, para você colocar o enchimento nesse travesseirinho. Porque a parte estampada que nós estamos fazendo, que tem o cabelinho e perninha e tudo, é uma capa. Você vai colocar, vai vestir nesse travesseirinho e vai tirar para lavar depois. Então essa parte que eu tô costurando é uma parte igualzinha o travesseirinho, só que todo liso, só para você colocar o enchimento. Depois que eu costurei tudo, eu vou tirar o excesso de tecido aqui. Vou virar essa parte de todas, bracinhos e perninhas, viro tudo para começar a colocar o enchimento neles. Deixo tudo reservado aqui e vamos começar o enchimento. Parte do enchimento você vai pegando aos poucos e vai desfiando bem ele para ele ficar leve, você não precisar usar tanto enchimento, você economiza no enchimento e ela fica bem fofinha do que você simplesmente pegando os bolos de enchimento e socando dentro, tá? Vai pegando aos poucos e vai desfiando, massageando para ele ficar bem distribuído. Depois que eu enchi tudo, travesseirinhos, perninhas e bracinhos, agora eu vou prender aqui, ó, os mais curtinhos, que são os bracinhos, na lateral aqui da parte da frente, bem pertinho da divisão ali do tecidinho estampado com o tecido liso. Prendo, alfineto bem direitinho. Depois que eu prendi, aí eu venho com a parte aqui, ó, que é referente à parte das costas, ela tá aberta, né? Prendo a parte estampada e coloco o branquinho por cima, para ele ficar assim, ó, sobreposto, ó. Prendi e vou alfinetando toda a volta até chegar do outro lado e vou prender o bracinho do mesmo jeito do outro lado. Alfineta ali direitinho na junção. Empurrei a bolinha para ela não prender na hora que eu for costurar. Prende direitinho aqui no tecido da frente primeiro. Depois que eu prendi na parte da frente, eu venho e prendo com o tecido da parte das costas. E faço a mesma sobreposição que eu fiz do outro lado, sempre prestando atenção para não ficar torcido, né? Colocar o branco embaixo agora e o estampado por cima. Não, primeiro foi o estampado e venho com o branco por cima. Agora você dobra a parte de baixo, faz um pique para marcar o meio, para poder agora encaixar as perninhas aí. Prende uma perninha ali a partir do pique, você começa a alfinetar e vai alfinetando até a margem ali na lateral, deixando retinho. Depois que prender um lado, vai fazer a mesma coisa, vai encaixar a outra perninha desse lado. Tudo preso e alfinetado, agora é passar a costura reta em toda a volta. Vou passar a costura reta, dando toda a volta, porque a abertura tá lá no meio das costas, então você pode fechar direto. Depois que você fechou direto, a gente corta aqui um pouquinho do excesso de tecido na parte da malha e na parte que tá
a tricoline, você passa um zigue-zague, porque o tricoline desfia bastante. Então é interessante passar um zigue-zague na parte que tem a tricoline. Para desenhar o roxinho, você pode desenhar num papel antes, lá no seu molde. Aqui eu estou desenhando com uma caneta, aquela caneta mágica, que quando você passa o ferro, ela vai sumir. Então eu centralizei ali, estou desenhando mais ou menos como eu quero que fique o meu olhinho. Você vai desenhar à mão livre mesmo, tá? No seu papel, o jeito que você acha que vai ficar legal. Eu estou desenhando com essa caneta e depois que eu passar o ferro, ela vai sumir. Eu vou colocar aqui dentro um pedaço de EVA, para a tinta não manchar, né, do outro lado. Tô usando a caneta da Acrylex própria para tecido e vou fazendo, ó, acertando como eu acho que tem que ficar. Lembrando que quando eu passar o ferro, esses riscos aí que tá aparecendo vai sumir, tá? Vou fazer o olhinho. Uma dica é não passe a caneta muitas vezes no mesmo local para ele não ensopar e esparramar essa tinta, tá? Deixei uma bolinha branca ali para dar um brilho no olhar, que eu acho que fica bonitinho. Desenha bem o jeitinho que você quer que fique o seu olhinho. Aqui eu acho que fica bonitinho colocar uns cílios, então eu vou acrescentar uns cílios. E eu resolvi também fazer uma boquinha, então eu desenhei uma boquinha com a caneta. Vou tentar aqui fazer a boquinha, que eu acho que vai ficar engraçadinha. Bati a mão, ó, na caneta preta lá em cima de tecido, antes dela secar. Então toma cuidado para você não manchar, não acontecer isso com você também. Então eu senti que molhei a mão, então já parei ali. Para fazer a bochechinha, eu peguei um pedacinho de bucha, molhei na tinta de tecido, tirei o excesso em outro tecido antes e depois eu vou colocando aos poucos aqui para deixar essa bochechinha rosada, só que sem muito excesso, né? Então, você usa essa técnica de usar a buchinha e espalhar de leve. E assim ficou a almofadinha, olha que graça. Aqui eu fiz um menininho de forma diferente, com as mãozinhas, perninhas coloridas. E esse aqui eu fiz, ó, casinha de botão com botão, que aí você pode abrir, porque ele é uma capinha, e você tira para lavar. E isso fica bem prático na hora de higienizar depois. A menininha, eu fiz uma alteração aqui, na perninha dela eu fiz um recorte, ó, e coloquei, imitando uma sapatilhazinha amarrado por conta da estampa que eu escolhi, que é de bailarina, para ficar bem graciosa. Coloquei os pompons, como eu tinha mostrado para vocês, o lacinho aqui. Aqui você pode usar a sua criatividade, pode colocar 2 pomponzinhos para imitar um coquinho, e aí vai depender da sua criatividade. Atrás, no lugar de botão, em vez de colocar botão, eu fiz uma alteração, ó. Eu peguei do próprio tecido, eu fiz 2 tirinhas, prendi na capinha de dentro, ó, com uma costurinha reta, e aí eu passo por dentro da casinha do botão, fazendo esse lacinho. Fica da mesma forma, é uma capinha para tirar, para ser lavado depois. Então aqui uma ideia bem legal que você pode fazer para presentear ou para vender. Então se você gostou dessa ideia, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, né, como sempre, e nos vemos no próximo vídeo.